Amados, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra de uma responsabilidade que cada um de nós temos para com o Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 ao 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 e 29. E eu quero ler esse texto com você nesta manhã. Verso 26. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Eu quero te levar a pensar nesta manhã, quem era você quando foi chamado pelo Senhor? Como estava a sua vida quando você foi chamado pelo Senhor? Quais eram as suas perspectivas de futuro? E como estava a sua vida espiritual? Nós sabemos que cada cristão tem um chamado de Deus na sua vida. Em Efésios capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra chamado que aparece algumas vezes aqui é a palavra grega klesis, que significa chamado, convocação, convite, como que um convite para uma festa, por exemplo. Chamado no dicionário significa convidado, escolhido, designado. Então eu quero nesse manhã discorrer com você a respeito dos aspectos, alguns aspectos do chamado, do convite de Deus para a minha vida e para a sua vida. Posso ouvir um amém nesse momento? Sei que você falou amém da sua casa. Mas os aspectos do chamado de Deus na nossa vida. Primeiro aspecto que eu quero que você entenda: Deus te chamou, Deus te convidou, Deus te designou para a salvação. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Em Colossenses capítulo 1, versículo 3, novamente o apóstolo Paulo diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, o primeiro aspecto que eu quero que você entenda nessa manhã: você foi chamado. Um dos aspectos do convite de Deus para você é que você foi convidado para a salvação. Somos salvos. Somos libertos por Jesus Cristo. Você pode dizer isso comigo? Eu sou salvo, eu sou liberto por Jesus Cristo. Aleluia! No segundo aspecto que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é que Deus nos chamou para a santificação. Fomos convidados, chamados para a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para a santidade. Repito, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo,
e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então veja bem, Paulo está dizendo que você e eu temos um chamado, um convite, uma convocação para sermos santos. Esse é o segundo aspecto que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Primeiro aspecto do chamado de Deus para nós. Deus nos chamou para ser salvos. Segundo aspecto do chamado de Deus para mim e para você. Deus nos chamou, Deus nos convidou para a santidade. Para sermos um povo separado, para sermos um povo que caminha em santidade, para sermos um povo que caminha separado dos padrões do mundo. Embora seja Deus quem opere tanto querer e o realizar, segundo a sua boa vontade, somos chamados para andar em obediência e desenvolver a salvação com temor e tremor. Terceiro aspecto do chamado de Deus para mim e para você que eu quero deixar contigo nessa manhã. Deus me chamou, Deus te chamou para um convite de um relacionamento com Ele. João capítulo 15, verso 15, Jesus diz, ele afirma, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus fala de um relacionamento que ele tinha e que ele tem. Jesus fala de um nível de relacionamento aonde ele compartilha aquilo que Deus falava com ele. Ele compartilhava com os seus discípulos naquele momento, tudo que ele ouvia do Pai, ele compartilhava com os discípulos. E ele diz, agora eu não chamo mais de servo, agora eu chamo vocês de amigos. Eu quero te dizer nessa manhã que o chamado de Deus na minha vida, o chamado de Deus para a sua vida engloba também um convite a um relacionamento com Ele. Deus nos convidou para sermos amigos dele. Olha que privilégio. Um dos aspectos do convite de Deus para você não é só que você seja salvo da ira vindoura, não é só que você seja salvo do inferno, mas é que você tenha um relacionamento com esse Deus. Aleluia. Então Deus me chamou para ser salvo. Deus me chamou para andar em santidade. Deus me chamou para ter um relacionamento com Ele. Quarto aspecto do chamado de Deus para mim e para você, que eu quero deixar nessa manhã. Deus me chamou. Deus te chamou para fazer discípulos. É interessante, irmãos, que nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, nós já estamos aí praticamente há 2 meses sem nos reunirmos presencialmente. E esse momento pode ser um momento muito perigoso para alguns. Porque é um momento onde aquelas pessoas que estavam naquela... não sei se quero continuar, se vou continuar. Esse momento pode ser um momento muito propício para pessoas que estavam pensando em desistir da caminhada. Mas esse momento também ele é muito desafiador para nós, porque esse momento nos faz fazermos uma avaliação do ser igreja de Jesus. Ser igreja de Jesus não está limitado a paredes. Ser igreja de Jesus não está limitado a um culto presencial. Ser igreja de Jesus é a ser alguém que caminha conforme os padrões da palavra. E um dos padrões da palavra de Deus é que eu e você temos que ser influenciadores de outras pessoas, não com as nossas palavras, mas nós temos que influenciar as pessoas com o nosso estilo de vida, com a maneira que nós vivemos, como nós nos comportamos, como nós correspondemos diariamente aos desafios, às questões da sociedade no dia a dia.
Fomos chamados para sermos influenciadores. Vivemos agora a onda dos influenciadores digitais. Mas eu quero te dizer, Deus me convidou, Deus te convidou para sermos além de influenciadores digitais. Deus nos chamou para influenciarmos as pessoas com o nosso estilo de vida, com aquilo que somos, com aquilo que cremos. Então, o quarto aspecto do chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é que Deus nos chamou para fazer discípulos. Eu quero ler um texto muito conhecido. Mateus capítulo 28, dos versos 18 ao 20, diz o seguinte: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja bem, Jesus está dizendo, olha, vão e façam discípulos. Jesus não disse vão e façam membros de igreja. Jesus não disse vão e façam membros de uma religião. Vão e façam prosélitos. Que isso tem um prosélito? Prosélito é alguém que sai de uma religião e muda de religião para uma outra religião. Jesus disse, vão e façam discípulos. Essa palavra discípulo é a palavra aluno, estudante, aprendiz. Eu quero dizer, meu querido, que a minha vida e a sua vida precisa influenciar as pessoas a se tornarem aprendizes de Cristo. É tempo de nós avaliarmos como anda a nossa vida, porque nós estamos influenciando pessoas, ou para o bem, ou para o mal. Eu me lembro, certa vez, eu estava gravando uma das minhas canções, eu não me lembro qual canção mais, mas eu estava no estúdio, em Goiânia, e houve um momento, chega uma hora em estúdio, você se cansa de tanta ouvir a música ao mesmo tempo, vai e volta, vai saturando o ouvido, a gente tira um break. Eu estava lá fora, do lado de fora, e o estúdio tem várias salas de gravação, e uma das pessoas que estava na outra sala, a gente começou a conversar, e ele perguntou, então você é músico, tal, também sou produtor, eu produzo sertanejo, e você é de que estilo de música? Eu falei, olha, eu canto música cristã. Então vocês cantam música cristã? Sim. Vocês têm que tomar muito cuidado, ele disse para mim. Vocês precisam tomar muito cuidado com o que vocês cantam, porque o que vocês cantam tem muita influência sobre as pessoas. Aí eu disse para ele, concordo, mas não só o que eu canto que influencia as pessoas. O que vocês cantam também influencia as pessoas. Queridos, eu quero te dizer que a sua vida, de qualquer maneira, está influenciando alguém. O seu comportamento está influenciando pessoas. A questão é, que tipo de influência que nós estamos exercendo? Alguém pode estar caminhando perto de mim e pode estar olhando e dizendo, eu quero caminhar com Jesus. Por quê? Porque o jeito que esse cara caminha, eu quero caminhar com ele. Alguém pode olhar para a minha vida e dizer, eu creio em Deus. Por quê? Porque o que Deus faz na vida dessa pessoa, o que faz na vida dele, eu creio em Deus. Ou alguém pode olhar para a minha vida e dizer, eu, de Jesus, estou fora. Se for para andar como ele anda, eu não quero andar. Um dos aspectos do chamado de Deus para nós é que nós façamos discípulos. E fazer discípulo nada mais é do que influenciar pessoas. Ensinar pessoas. Jesus disse, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Agora, como que eu vou ensinar alguém a obedecer se eu não obedeço? Como eu vou ensinar alguém a amar o Senhor se eu não amo? Como eu vou ensinar os meus filhos a priorizar o relacionamento com Deus se eu não priorizo? Como que eu vou ensinar aos jovens, às pessoas mais novas, que andar em santidade e andar conforme a palavra, se eu não ando, eu preciso que você entenda nessa manhã, um dos aspectos do chamado de Deus, do convite de Deus para você é, seja um influenciador.
nesse tempo de crise, nesse tempo de isolamento social, que tipo de influência você tem exercido na sua casa? Que tipo de influência você tem exercido na sua família? Qual tem sido a influência que você tem derramado na vida das pessoas que caminham com você? Quero repetir. Primeiro aspecto do chamado para a salvação. Segundo, chamado para a santificação. Terceiro, chamados para um relacionamento com Ele. Quarto, chamado para ser influenciador. Agora, querido, se Deus nos deu um chamado, nós precisamos entender que esse convite nos foi dado. E compete a mim e a você aceitar ou não esse convite. O convite é para todos. O convite é feito. Até uma canção que diz assim: todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração, e a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. A Bíblia diz que Jesus, no dia da grande festa, diz: todos os que têm sede. Então o convite é para todos. O convite é para todos. Cabe a mim e a você aceitar ou não o convite. Mas uma vez que eu aceito o convite do Senhor, eu não posso ser negligente com esse convite. Eu não posso desprezar esse convite. Eu não posso aceitá-lo e simplesmente depois tratá-lo com descaso. É necessário que haja uma responsabilidade da minha parte para com esse chamado. É necessário que haja um zelo da minha parte para com esse chamado. 2 de Timóteo, capítulo 2, dos versículos 4 ao 7, Paulo diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Eu vou repetir isso. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Existem regras. E nós precisamos estar atentos a estas regras. E eu estou aqui como boca de Deus nessa manhã para dizer para você: não despreze o convite de Deus na tua vida. Ouça o chamado, receba esse convite e zele por esse convite na sua vida. Eu posso ouvir um amém? O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Amados, nós precisamos entender que esse chamado nos tira da zona do natural e nos leva para olhar para aquilo que é além do natural. Porque nós não trabalhamos por recompensas terrenas. Você trabalha, você recebe o seu dinheiro, o seu salário, você cuida da sua casa, você honra os seus compromissos, você paga as suas contas, você alimenta a sua família. Nós estamos trabalhando porque nós precisamos viver aqui. Mas espiritualmente falando, nós não trabalhamos por recompensas dessa vida, por recompensas terrenas. Nós trabalhamos por recompensas celestiais. Nós trabalhamos por aquilo que está por vir, porque uma promessa muda as minhas atitudes, e há uma promessa de que todos nós seremos recompensados por atender ao chamado do Senhor nas nossas vidas. O que fez Abraão peregrinar pela terra de Canaã, de leste a oeste, de norte a sul, mesmo sob grande perigo. Hebreus 11:10 diz que Abraão viu a cidade no qual os fundamentos de que Deus é o arquiteto e o construtor.
O que levou tanta gente a dar sua vida pela fé, sem ter obtido as promessas? Ou seja, não viram o cumprimento, mas saudaram de longe, viram de longe o cumprimento dessa promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 13. O que fez esses homens a dar a sua vida por isso? O galardão eterno. O que levou Moisés a suportar a fúria de Faraó? O deserto escaldante, um povo grosseiro, antissocial, que teve diante de si, e a possibilidade de ser o segundo na nação do Egito, mas ele deixou tudo isso de lado. Por quê? Porque Moisés viu aquele que é invisível e considerou o opróbrio de Cristo, isto é, a vergonha de seguir o Senhor, como mais importante do que todas as riquezas do Egito. Moisés fez tudo isso porque ele contemplava a recompensa, o galardão. Deus te chamou, Deus te convidou. Ele nos convidou para uma vida que não se compara com nada nessa terra. Mas eu preciso aceitar o convite do Senhor. Eu preciso zelar por esse convite. No primeiro momento até recebi, me envolvi. Sabe, irmãos, nesta manhã eu sinto um ambiente de contrição. Eu sinto um ambiente onde nós precisamos reavaliar o nosso interior. Você que está nos assistindo agora, você que está ouvindo essa palavra, você que está assistindo essa palavra agora, eu preciso te dizer, meu querido, você tem que avaliar como você tem tratado o convite de Deus para a sua vida. Como você tem avaliado, como você tem zelado pelo chamado do Senhor que foi feito na sua vida. Deus te chamou para a salvação. Nenhum de nós foi destinado para a perdição. Deus nos chamou para andarmos em santidade. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Ele nos chamou para andar com Ele. Ele nos convidou para ter um relacionamento com Ele. Ele me convidou, Ele te convidou para sermos fazedores de discípulos, alguém que influencia pessoas, alguém que exerce influência na vida de alguém, de outro. E para tudo isso, eu preciso zelar do meu chamado. Eu preciso cuidar do meu chamado, eu preciso cuidar daquilo que Deus depositou na minha vida. Não me envolvendo com as coisas terrenas, não me deixando ser embaraçado pelas coisas terrenas. Como Paulo diz em Timóteo, que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Eu quero terminar nessa manhã contando uma história para vocês a respeito de um homem. Seu nome é Hiro Onoda, um soldado japonês de uma família de tradições samurais e que foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. Esse homem, juntamente com seus soldados, eles receberam ordens e eles então partem para a guerra. A guerra termina, esses homens estão no campo de batalha. E eles então estão distantes, desligados, incomunicáveis, mas debaixo de uma ordem de guerra. Em 1944, eles foram enviados para a ilha de Lubang, nas Filipinas, com a missão de deter as tropas americanas e filipinas pelo maior tempo possível. Quando Hiro Onoda chegou à ilha, os oficiais que estavam lá, que tinham patente superior ao Onoda, se recusaram a deixá-lo a cumprir sua missão, optando por lutar contra a linha de frente das tropas invasoras. A guerra sem fim contra o inimigo existente. Em agosto de 1945, quando a guerra entre o Japão e os Estados Unidos chegou ao fim, Onoda
havia notado uma pausa nos combatentes, mas não suspeitava que a sua nação natal havia se rendido. O Japão havia se rendido. Então ele continuou na sua guerra particular. Eles encontraram um folheto informativo, escrito em japonês, dizendo que o Japão havia se rendido, que a guerra havia cessado. Porém, Hiro Onoda permaneceu firme. Quero que vocês prestem atenção. Que isso aconteceu em 1944. Em 1974, com 52 anos de idade, o governo localizou Hiro Onoda, ainda em missão de guerra. Ele já havia perdido todos os seus companheiros. E quando ele foi informado que a guerra havia acabado e que ele estava livre, sabe o que foi que ele disse, irmãos? Ele disse: eu não deixarei a minha missão até que um superior a mim venha e me dispense da missão pela qual eu fui enviado. O governo localizou o comandante Onoda. O major Oshimi Taniguchi, que havia se tornado um livreiro, o levou para Lubang. Assim, em 9 de março de 1974, aos 52 anos, Hiro Onoda emergiu da selva, ainda vestido com seu uniforme oficial esfarrapado e com seu rifle e espada de serviço ainda em excelente forma, para aceitar a ordem de seu comandante, dizendo-lhe para baixar a guarda. Mais de 30 anos, aquele homem ainda estava em guerra. Porque ele havia recebido uma ordem do seu superior: vá para a batalha. E só baixe a guarda quando um superior a você te dispensar. Essa história fala muito comigo. Hiro Onoda, inclusive, mudou-se para o Brasil, tornou-se habitante da nossa nação, e ele morreu em 6 de janeiro de 2014, com 91 anos de idade. E essa história fala comigo porque um homem entendeu: eu fui enviado para uma batalha por alguém que é superior a mim, e só essa pessoa pode me dispensar da minha missão. Eu estou aqui para te dizer nessa manhã: você e eu fomos chamados pelo Senhor. Você e eu fomos chamados pelo Senhor. E só Ele pode nos dispensar. Só Ele pode nos dar a oportunidade de baixar a guarda. Então eu estou aqui para te dizer nessa manhã, meu querido: não baixe a sua guarda. Fique firme. Fique firme. Zele pelo chamado do Senhor. Zele pelo convite do Senhor na sua vida. Diga sim. Diga sim, eu fui chamado para ser salvo. Diga sim, eu fui chamado para ser santo. Diga sim, eu fui chamado para ter um relacionamento com Ele. Diga sim, eu fui chamado para influenciar pessoas. E eu vou ficar firme no meu posicionamento até o dia em que Ele vier e me recompensar por tudo aquilo que eu fiz. Amém? Você crê nisso? Que o Senhor nesta manhã possa trazer para a minha vida e para a sua vida luz, direção, para que a gente possa zelar, para que a gente possa corresponder até ouvirmos da boca do nosso Senhor: servo bom e fiel, foste fiel, entra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Tenha uma semana cheia de Deus. Em nome do Senhor Jesus.